sobre a graça, né? Não é um cartão sem limite, a senhora usou esse termo, porque a graça de Deus ela não é só o favor imerecido. Ela é a capacitação de Deus, né, para a gente fazer o que precisa ser feito, para a gente ser forjado, transformado. Perfeito. Porque sem a graça de Deus a gente não consegue, né? Nós vemos aí as coisas que o José passou, né? Porque Deus tinha coisas grandiosas para ele, né? Mas era preciso ele passar por esse processo e alcançar esse nível de maturidade, né? De saber liberar perdão, de olhar, né? Tudo que acontece na sua vida, José está olhando na ótica divina. Oi, gente! Mais um podcast começando. Que alegria receber cada um de vocês. Olha só que bênção! Estamos juntos mais uma vez para aprendermos da Bíblia Sagrada, a palavra que nos transforma, nos confronta, mas traz também restauração. Que você possa já preparar a sua Bíblia. Estamos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, e o capítulo de hoje é o 44. Já estamos nos encaminhando para o final de Gênesis. E qual será o próximo livro? Corre para o nosso Instagram, que por lá você fica sabendo de tudo, @canal.cjc. Mas por hora, volta para cá que a gente está em Gênesis e já abriu a sua Bíblia, Gênesis 44, esse vai ser o tema de hoje. Veremos aqui a astúcia de José para deter os seus irmãos e também a humildade e a humilde súplica de Judá. Olha só, são aqui um total de 34 versículos, mas tem assunto, então sem mais delongas, já quero aqui convidar os meus amigos pastores para darem as suas considerações iniciais e também ouvir as expectativas deles para este programa. Começa com ele, pastor Leandro Silva, veio lá da IGD de Rio Comprido para abençoar o podcast bíblico. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, dona Júlia Nobre, nossos amigos do canal CJC, que Deus possa abençoar bastante e acredito que vai ser muito produtivo o podcast, porque o assunto que vai ser aqui comentado, né, esse capítulo, né, de Gênesis, tem muita coisa boa, muita informação, e eu creio que vai abençoar os nossos amigos aí de casa. Amém, tenho certeza que vai. Então, coração preparado para receber a boa semente, que vai gerar bons frutos na sua vida. Para isso, fica atento, porque a fé que vai ser gerada no seu coração vem da atenção, vem do seu ouvir a palavra, a instrução que vai ser dita no dia de hoje. Fica ligado. Quem também está conosco é o pastor Gilson Alves. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, irmã Júlia Nobre. Olá, amigos do canal CJC. Pastor Leandro, prazer rever o senhor. Igualmente, pastor. E vamos aqui, né, tentar trazer luz, trazer aqui, né, algum entendimento da parte de Deus para que possa também trazer um esclarecimento para a vida dessa pessoa. Amém, vai ser tremendo. Estou com grandes expectativas em Gênesis 44, vai ser uma grande bênção. E vamos agora convidá-lo, ele, o Espírito Santo, o convidado de honra do podcast bíblico, ele que comanda e que dirige tudo aqui. Então hoje vou pedir a bênção para o pastor Leandro Silva. Pode ser, pastor? Pode ser. Amém. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que te pedimos que nesse momento o Senhor possa estar conosco. Meu Deus, iluminando os olhos do nosso entendimento, pois é necessário. É com a direção do teu Espírito, meu Deus, é com a tua unção. Meu Deus, que todas as coisas são feitas, que dão certo. Então eu peço ao Senhor, esteja conosco, fazendo a tua obra em nossas vidas, que os nossos amigos, meu Deus, que estão nos assistindo, também possam ter o entendimento aberto e que a luz do Senhor venha brilhar no coração de cada um deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor. E agora sim, você já abriu a sua Bíblia, Gênesis 44, e já abriu aquele caderno todo especial para a gente poder aqui estudar e anotar aquilo que nos saltar aos olhos, tá? Sempre faça isso, eu sempre reforço, porque é importante. Em Gênesis 44, até aqui, nós vemos que José já reencontrou os seus irmãos, né? Mas no caso, os irmãos não sabem ainda que aquele príncipe, aquele governador egípcio, no caso, era o seu irmão José. Nós vimos aqui sinais, né? No caso, José viu alguns sinais de mudança no coração deles, mas ainda está provando o coração, e ele demonstrou misericórdia para com os irmãos, mas ainda existe aquela última prova, porque até já vai ser o nosso assunto inicial. Nós vemos que o objetivo de José não é
a vingança, ele não queria ali se vingar daqueles que um dia que venderam ele, que acabaram com a vida dele. José compreende todo o pano de fundo divino ali que estava agindo nos bastidores, né? Toda a ação divina. Então José, ele quer descobrir se os irmãos ainda continuam egoístas, né? Pensando somente em si, ou se realmente foram transformados, tiveram um coração quebrantado. Então aqui logo no início, do versículo 1 ao 15, a gente vê a astúcia de José para deter os seus irmãos. E vai dizer assim, vou ler até o versículo 5, que diz: E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, no caso José, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Versículo 4, vou pular aqui. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: Por que pagaste mal por bem? Né? José agiu com misericórdia e eles, entre aspas, pagaram com mal. Não é este o copo porque bebe o meu senhor? Em que bem adivinha, fizeste mal no que fizeste. Olha só, aqui a gente vê, parece até uma maldade de José, mas voltando mais uma vez, nós entendemos que não era por vingança, mas provando o coração deles. Ele manda devolver o dinheiro juntamente com os alimentos e manda o copo que fosse ali na bolsa do mais novo. E é interessante porque José está recriando uma situação muito parecida com aquela que já houve no passado, que anteriormente era com ele. Antes, os irmãos abandonaram o filho amado do pai, que no caso era o José, para o benefício próprio, né? E agora a gente vê, nós vamos ver os irmãos sendo confrontados mais uma vez com uma escolha parecida. Ou seja, eles poderiam, de repente, deixar o Benjamim, então ele pegou o copo, ou ele que fez essa injustiça, que ele fique então como servo, né? E que nós sigamos então para a casa de nosso pai. Enfim, aqui até saltei alguns versículos, mas só para você entender que os irmãos estavam diante de uma escolha. Poderiam abrir mão de Benjamim, o irmão mais novo, ou poderiam assumir ali a culpa e que todos sofressem juntos, padecessem juntos, e a gente vai ver Deus tratando mais uma vez no coração dos irmãos. Pastor Gilson, aqui é interessante porque assim também acontece conosco. Deus frequentemente nos prova em áreas em que nós temos fraqueza, em que nós temos dificuldades, onde já falhamos outras vezes, né? O Senhor não quer apenas uma mudança superficial, mas algo profundo, uma mudança verdadeira. E a gente pode observar isso acontecendo também com os irmãos de José. O senhor concorda? Com certeza, irmã Júlia. Até porque, talvez, quando eles fizeram ali, né? Eles tomaram aquela atitude de vender o José como escravo, né? Eles não tinham noção, né, da consequência dos seus atos, né, que aquilo iria ocasionar na vida do pai deles, por exemplo, né? Porque o Jacó ficou arrasado, né? Jacó ficou muito mal. E eu não sei ao certo quantos anos se passaram aqui, mas vamos botar aí 20 anos. 20 anos se passaram. E a senhora imagina, né, aqueles filhos ver o pai ali naquela situação e sabendo que aquilo partiu deles, né? Então, certamente, nisso tudo aí Deus trabalhou muito no coração deles, pastor Leandro, né? Porque ver o pai naquela situação debilitada, né? O pai ficou deprimido, perdeu totalmente ali a alegria, né? E talvez até a motivação ali de viver, pastor Leandro, né, por causa daquela situação, né, de ter perdido o filho, né, daquela história que eles contaram ali, né, aquela trama toda. E certamente nisso aí Deus foi trabalhando no coração deles, e agora o José está agindo com sabedoria para saber de fato, né, se o coração, se o caráter dessas pessoas foi de fato transformado, né, se eles foram levados a um arrependimento, até porque a intenção de José era levá-los para o Egito, né, no meio daquela crise toda. Então ele precisava realmente conhecer o estado do coração dos seus irmãos ali. Verdade, e a gente vê Deus tratando numa mesma área onde eles já falharam, mas agora vendo, será que vai ter um novo comportamento? Será que a reação vai ser diferente? Né? Então Deus também olha para nós e frequentemente em situações já vencidas, você é colocado de novo para poder enfrentar aquilo e ver, será que ele vai agir diferente? E pastor Leandro, eu creio, né, que Deus tem grandes expectativas, porque todos os dias está fazendo um investimento em nós. Se a gente acordou mais uma vez, se temos
fôlego de vida, porque o Senhor está nos confiando, mais uma vez, uma chance de fazer diferente. E precisamos todos os dias, pela palavra, buscar essa modificação, essa transformação no nosso caráter. E eu creio nisso, de que Deus olha para nós com grande expectativa, de que, poxa, acho que agora ele vai agir certo, agora ele vai responder da forma correta. Eu creio que Deus tem esse olhar sobre nós, e o senhor? Com certeza, dona Júlia. Pastor, a senhora comentou, Lamentações capítulo 3 diz isso, né? Esse investimento que Deus, né? Essa investida, o investimento que Deus tem sobre nós, né? Lamentações diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, né? Então, a gente vê, o pastor comentou sobre esse tratamento ali no coração dos irmãos, né? Interessante o que o pastor falou sobre José iria trazê-los para o Egito. A gente começa a pensar no seguinte: assim é Deus conosco. Deus quer nos levar para o céu. Mas para que a gente possa chegar até o céu, será que houve realmente mudança no nosso coração? Você vê que quando chega no Egito, o José, ele até mais para frente um pouquinho, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês vão chegar, quando eu colocá-los diante do faraó, vocês vão dizer que vocês são pastores, porque os pastores são abomináveis aos olhos dos egípcios, mas vocês vão dizer que vocês são pastores porque ele vai saber o que vai fazer. E aí a Bíblia diz que faraó dá a melhor terra, que era a terra de Gósen, né, para eles, porque eles eram pastores, e ainda dá o gado dele para que eles pudessem tomar conta, o gado de faraó. Então, é interessante. Então, essa expectativa, de fato, eu acredito que Deus, todos os dias, ele olha para mim, para nós, né? E diz assim: hoje vai acontecer, hoje ele vai fazer diferente, hoje vai ser tudo diferente do que ele vem, né, fazendo. Até porque nós somos perdoados, né? O próprio Senhor Jesus falou sobre o perdão. Então, a gente erra, mas ele cria uma expectativa dizendo: não, mas agora vai acontecer, agora ele vai fazer certo. Até porque quando a gente vai ler a lista de coisas que não entram no reino de Deus, a lista é grande, e quando a gente compara conosco, a gente fala: ai, meu Deus do céu. A gente tá fora. Eu preciso me converter muito, muito. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê: meu Deus, como eu preciso mudar. E a gente vê a graça de Deus se manifestando em cada etapa, né? Tanto nos apontando o caminho, a graça durante o caminho. Não aqui que você vai entender como um cartão de crédito sem limites, não é sobre isso, tá? Precisamos fazer jus ali ao sacrifício de Cristo na cruz, né? Honrar esse sacrifício. E nós somos gratos, então nós cuidamos para não errar, cuidamos para não pecar, mas se pecamos, corremos para Cristo, porque Ele é o único capaz de redimir os nossos pecados. E eu vejo esse tratamento em todos os sentidos, seja em José, seja no coração dos irmãos, seja em nós também, a caminho do céu. Eu vejo um tratamento paciente de Deus, um tratamento assim que ele é progressivo, porque, pastor Gilson, acho que com qualquer ser humano, se ele fosse logo tratar de uma vez, nós não iríamos suportar. Mas como é esse tratamento progressivo, dia após dia, sendo tratados, renovando a nossa mente com a palavra, fortalecendo o nosso espírito, ficando mais fortes espiritualmente, calando e crucificando a nossa carne, isso vai nos possibilitando uma mudança mais genuína. Você concorda? Concordo plenamente, irmã Júlia, é isso mesmo, né? E a senhora falou aí sobre a graça, né? Que não é um cartão sem limite, a senhora usou esse termo, porque a graça de Deus, ela não é só o favor imerecido. Ela é a capacitação de Deus, né, para a gente fazer o que precisa ser feito, para a gente ser forjado, transformado. Perfeito. Porque sem a graça de Deus a gente não consegue, né? Nós vemos aí as coisas que o José passou, né? Porque Deus tinha coisas grandiosas para ele, né? Mas era preciso ele passar por esse processo e alcançar esse nível de maturidade, né? De saber liberar perdão, de olhar, né? Tudo que acontece na sua vida, José está olhando na ótica divina. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, pastor Leandro. Até quando a gente, né, é perseguido, até quando a gente é injustiçado, né, quando a gente é caluniado, difamado, nós temos que olhar para essas coisas todas com o quê? Com a ótica divina. Ou seja, tem um propósito nisso aqui. Isso não está acontecendo por um acaso. De certa forma, Deus também está usando isso para trabalhar em mim.
né? Como ele usou ali, né? E o senhor pega um nível de maturidade, vou até atropelar um pouquinho aqui os capítulos, quando ele diz para os irmãos, né, que foi Deus que levou ele para o Egito. Exatamente. Né? E sem mágoa, sem ressentimento. Sem com os mágoa, sem irmãos. ressentimento, né? Deus não está aqui, né, passando pano para o comportamento dos irmãos, não. Sim. Os irmãos erraram, sim. Mas José está tranquilizando os irmãos e dizer, olha, fiquem tranquilos, porque foi Deus que me trouxe para cá. Né? Deus transformou todo esse mal que vocês me fizeram, né, em bem. Né? Toda essa maldição, digamos assim, porque a Bíblia diz isso, né, que Deus tem o poder para transformar a maldição em bênção. Exatamente. Então, e aí é o nível de maturidade espiritual, né, que nós precisamos alcançar, essa pessoa que está nos assistindo agora precisa alcançar, que muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Né? Essa pessoa que tem promessas de Deus, né, que Sonhos de recebeu, Deus, né? e Deus é assim, né? Deus ele começa pelo final, né? Então ele começa revelando o final das coisas, mas tem um processo no meio disso tudo. E esse processo, muitas vezes, Deus não revela ele pra gente. A coisa vai acontecendo. De forma Como progressiva. será? De forma progressiva. Até porque se Deus revelar, a gente não vai querer. Não, então deixa pra lá, não quero. Exatamente. Assim, esse é o preço. Exatamente, né? Então, personagens como José, o próprio Davi, né? Tiveram que passar por um processo muito doloroso. Mas Deus estava usando pessoas, Deus estava usando circunstâncias para trabalhar na vida de ambos. E é isso que acontece até hoje, irmã Júlia. Estava forjando o caráter dele para poder Exatamente. receber ali o cargo de ser o governador do Egito. Pastor Leandro, é bonito ver isso, de como que Deus forja no caráter, no coração de José, dando a ele estrutura para receber aquilo que era muito grande. De repente, se entregasse sem estrutura, iria destruir o José, iria destruir o Egito, iria destruir tudo. Deus conhece a nossa estrutura, sabe qual é a nossa capacidade e vai nos forjando para aquele propósito, que sim, ele já olha para nós e enxerga lá na frente. Isso é maravilhoso. Mesmo com 17 anos, Deus já conhecia ali o José como governador do Egito, mas Deus estava forjando nele a capacidade, a estrutura para receber essa missão. Essa capacidade, né, que já foi mencionada, pastor Gilson, a senhora, eu acredito que é uma obra mesmo do Espírito Santo, né? Uma obra que foi sendo realizada na vida dele para que ele pudesse até chegar até onde ele chegou. E qualquer um que queira chegar em algum lugar com Deus, ele precisa entender que vai ter que passar por esse processo. Ele vai ter que, ser, vamos dizer assim, amassado, né, como barro e tal, porque o José, Deus colocou ele nessa posição e ele poderia dizer, não, mas eu vou humilhá-los, eu vou fazer com que eles... Só que é óbvio, né, que Deus conhece o coração. Deus ele não iria colocar José numa posição de honra sem que o José não tivesse sido, né, de fato, trabalhado no seu interior, recebesse essa capacidade para que ele chegasse lá. Então, ali, eu acredito até, pastor, se a senhora me permite, eu acredito que o José, ele até foi tentado. No momento em que ele esteve com os irmãos, naquele momento lá que ele fala asperamente com os irmãos e aí ele se esconde para chorar, eu tenho para mim que naquele momento ele foi tentado a ser, sabe, pesado com os irmãos, mas o próprio Espírito Santo vai lá e lembra do propósito, lembra do porquê ele foi colocado. Eu penso assim, diante de tudo aquilo que as Escrituras vão dizendo. Então, essa capacidade, ela é dada pelo Espírito Santo mesmo. Eu acho isso interessante também, porque a gente vê, eu imagino eles se preparando para mais um dia de trabalho, mais um dia qualquer, e de repente aparece na frente dele os irmãos que fizeram a maldade com ele, né? Eu imagino a guerra interior dos sentimentos, várias feridas ou traumas vindo à tona, e ele tendo que lidar com isso sem ter um preparo, sabe? Tipo, foi do nada essa situação. Mas assim, não é que sem um preparo. Eu creio que Deus já ministrava isso no coração dele para que ele tivesse essa estrutura. Mas no dia em si, assim que ele viu, eu também acho que pode ter acontecido algo parecido. E é interessante como Deus trabalha os propósitos específicos com as pessoas específicas que ele tem. Porque você vê o medo que os irmãos tinham
Porque se de repente fosse ele, alguém, se fosse eles, na posição de poder em que José estava, tendo o passado assim de tragédia, de maldades que fizeram com ele, se fosse qualquer um dos irmãos ali, eles iriam de repente se vingar, porque a posição deles ali ficavam com medo. Qual vai ser a reação de José, né? Isso quando eles descobrem. Mas olha só que interessante, Deus trabalhou isso específico em José para que quando ele chegasse, ele tivesse a maturidade, o Espírito Santo e reconhecesse a miséria dos irmãos. E isso é ter misericórdia. Olha só como isso é forte, né? E só pra gente não deixar de falar, porque é muito importante, aqui do 16 ao 34, a gente vê a humildade, né? A humilde súplica de Judá. Isso aqui é muito forte, porque a gente vê o ápice do processo de mudança, especialmente no coração de Judá, né? Antes a gente via que o Judá participou da venda de José, ignorou a dor do pai e escolheu ali o benefício próprio. A gente vê até que depois da venda, tem lá o caso de Gênesis 38, que já falamos aqui no podcast, mas agora em Gênesis 44, nós vemos que ele se torna alguém disposto a sacrificar a própria liberdade para poder salvar a Benjamim, para proteger ali a Jacó. E nós vemos que os irmãos, né, em geral, possuem a mesma oportunidade, a chance perfeita de abandonar a Benjamim, que também era o filho a quem Jacó amava, né? Era o filho de Raquel. E mais uma vez, Deus colocou uma situação parecida. Só que aqui é interessante, porque o pastor Gilson, aqui Judá vai assumir a liderança de toda aquela situação. Ele não vai fugir da responsabilidade. Ele se lembra do acordo que fez com o pai. E ali, assim como antes, né, ele teve a ideia de vender José, se desfazer de José. Agora em Gênesis 44, a gente vê um Judá que se coloca no lugar de Benjamim. Olha só que mudança, o ápice do processo aqui em Judá, né? É verdade, irmã Júlia, pastor Leandro, ele assume aqui um protagonismo muito grande, né? O senhor vê que ele está disposto a dar a vida, ele, né, oferece ali uma troca, quer ficar no lugar do irmão, né? Ele comenta ali com José como é que iria ficar o estado do pai dele, né? Que já tinha perdido um filho no caso, né? Como é que iria ficar o pai dele sem esse outro filho, perdendo outro filho. Então nós vemos aqui que é um Judá completamente diferente. Sim. Daquele Judá que até a princípio, como nós conversávamos aqui nos bastidores, até fez meio daquele, né, participou daquele motim para poder matar no começo. Exatamente. Né? Mas aqui nós vemos ele agora totalmente diferente, né? E eu creio, tá, assim, que ele foi o que mais sofreu, tá? Eu acho que dentre os irmãos ali, porque não é à toa que entre o capítulo 37, quando José é vendido, ao capítulo 39, quando ele chega na casa de Potifar, tem um capítulo 38 que descreve muito a história do Judá. Parece uma pausa na história. Exatamente. Então você vê ele saindo fora, ele se afastando, né? Você vê que ele está com um problema de consciência muito grande, né? E os traumas que ele sofre também na vida, né? Por perder, né, os seus dois filhos ali. Acho que o nome de um era Onan e o outro era o quê? Eber, alguma coisa assim. Né? Onan e Er. Onan e Er. Então, perde os filhos. O que passa pela cabeça de uma pessoa, né, quando ela vive uma situação dessa, sabendo já o que ela fez? O que passa? Então, eu acho que ele sentiu bastante. Eu acho que Deus, nesse processo, trabalhou muito ali no coração dele, trazendo quebrantamento e levando ele, de fato, a uma mudança, né? E você vê aqui um Judá que, por intermédio das suas obras, ele demonstra, ele confirma de fato que ele está arrependido. É um Judá completamente diferente daquele Judá, né, do Gênesis 37, irmã Júlia. Não, isso é sensacional. A gente vê que antes o Judá que vendeu o seu irmão agora se coloca no lugar para proteger, para poder salvar o seu irmão. A gente vê evidências, né, os frutos de um arrependimento. Nós vemos um coração transformado. Judá não iria suportar causar mais uma vez essa dor no coração do pai, causar esse sofrimento para Jacó. E nós vemos como Deus quebranta os corações mais endurecidos. Isso aí é para você que acha que essa pessoa, esse cônjuge, esse filho, esse familiar tem um coração muito endurecido, confie ele nas mãos do Senhor, que você vai ver a transformação acontecendo. E só para poder finalizar, a gente vê que esse ato também aponta profeticamente para Cristo, alguém disposto a ocupar o lugar do outro. A gente sabe que Cristo veio da linhagem de Judá. Olha só como isso é poderoso, né? Tinha até algumas coisinhas a mais para comentar, mas se o Senhor nos permitiu até aqui, então que assim seja. Vamos encerrar agora com chave de ouro, com um comentário
do missionário R.R. Soares, que sobre Gênesis 44 nos diz assim: em razão da fome, os filhos de Jacó foram ao Egito para comprar mantimentos. Lá, sem saber que estavam na presença de José, prostraram-se diante da autoridade egípcia que os recebeu. E cumpriram-se assim os sonhos que o patriarca tivera ainda jovem, nos quais os seus familiares se inclinavam diante dele em terra. Na ocasião, José os tratou duramente, acusou-os de serem espiões e manteve um deles, Simeão, sob sua custódia, até que um deles retornasse com o seu irmão mais novo, Benjamim. Embora fosse um homem de Deus, José continuava humano e por isso precisou de um tempo para coordenar os seus sentimentos em relação aos seus irmãos. Contudo, o desfecho da história mostra que, diante do passado que lhe causava dor, José continuou agindo como um servo profundamente maduro do Senhor Deus. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E pastor Gilson Alves, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. Portas abertas sempre. O senhor que é um servo dedicado, um servo fiel. Glória a Deus pela sua vida. E pastor, qual que é o endereço da bênção, os horários, as mídias sociais da Igreja do Senhor? Você pode ficar à vontade. Irmã Júlia, é um prazer estar aqui, né? Me sinto honrado de estar aqui neste lugar participando e sempre que precisar, estamos aí às ordens, à disposição. A nossa igreja fica localizada na Estrada da Pedra, né, 4652, em Guaratiba, bem ao lado ali do Super Compras. E mídias sociais, né, o Instagram da igreja é IGD Guaratiba e o meu é Gilson.Alves, né, 76. Estamos ali diariamente ministrando a palavra de Deus. Eu estou quarta, sexta e domingo, 8, 15, né, e 19h30, quarta e sexta, e domingo, 8 e 18 horas. Estrada da Pedra 4652 em Guaratiba. Ali é o seu ponto de encontro com a bênção. Amém, glória a Deus. E o pastor Leandro Silva, muito obrigado também pela sua participação. E fala para nós como é que está a IGD de Rio Comprido, a irmã Shirley, as duas filhas lindas. Pastor, qual que é o endereço da bênção, os horários, também as mídias sociais? Você pode ficar à vontade. Dona Júlia, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, os amigos do CJC. E a IGD Rio Comprido, Deus tem abençoado bastante. E você é convidado, é o nosso convidado, está em um dos nossos cultos, na segunda, na quarta, na sexta, os mesmos horários, 8, 15, 19 horas, e no domingo às 8 e às 17 horas. Eu e a minha família estaremos esperando lá por você, eu, a minha esposa, a Dona Chine, a minha filha Giovana, tem a Valentina, né, a minha pequenininha. Que Deus possa abençoar também, e temos orado bastante pelas famílias. Se você tem problemas na família, nos procure e com certeza nós vamos orar e Deus vai abrir os céus sobre você. Rua Campos da Paz, número 204, no Rio Comprido. Mídias sociais, @pr.leandro2704 e @IIGD Rio Comprido. Um grande abraço a todos. Obrigada, meus amigos pastores, e obrigada a você de casa que sempre nos acompanha de segunda a sexta. Dever de casa, você já até sabe, Gênesis 45. Faça a leitura prévia e volte para o próximo podcast bíblico para continuarmos estudando mais e mais da palavra de Deus. Eu aguardo cada um de vocês. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, um grande abraço, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!